Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, povo lindo? Por aqui tudo bem, graças a Deus, trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês como foi assim, esse período de ser tentante, né? Vou contar pra vocês um pouquinho do meu testemunho aí até eu conseguir engravidar, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, compartilha, comenta, né? Só assim o YouTube vai entender que você tá gostando dos nossos vídeos e vai estar recomendando pra mais pessoas aí. Bora lá pro vídeo então? Então, amores, vamos lá, né? Vou começar a contar pra vocês essa história. Pode ser que durante o vídeo eu acabe me emocionando, chorando um pouquinho, porque toda vez que eu olho pra história, né, até o dia que eu cheguei a ouvir que eu tava grávida, eu acabo me emocionando um pouquinho. Então, vamos lá desde o início, né? Eu conheci meu esposo em 2009, tá? Eu tinha 17 anos quando eu conheci o Nego. Nego não é uma forma carinhosa, tá? De chamar meu esposo. É o apelido dele, na verdade. Todo mundo conhece ele como Nego. O nome dele é Eberson, mas muita gente tem dificuldade, então chama ele de Nego, né? Então pode ser que durante o vídeo eu acabe me referindo a Nego, né? E vocês fiquem, ela é uma forma carinhosa. Não, já tô dando uma, uma explicação pra vocês do porquê Nego, né? Até eu às vezes esqueço que o nome dele é Eberson. Então vamos lá. Conheci o Nego em 2009, né? E tinha 17 anos, a gente começou ali a fazer planos, né, pra estar casando e tal. 3 anos depois a gente foi morar junto, a gente não casou, a gente foi morar junto. Depois aconteceu o casamento um pouquinho mais pra frente, mas até então a gente foi morar junto, né? Aconteceu alguma coisa ali no meio que depois eu conto pra vocês, e aí acabou que a gente foi morar junto. E então com 20 anos eu já estava morando junto com ele. No começo, lógico, né, a gente não queria ter filhos. Ele sempre deixou claro que ele era apaixonado por criança e que em algum momento ele ia querer ser pai, né? Mas aí a gente foi levando. Por quê? Porque a gente queria construir a nossa casa, porque a gente queria regularizar o nosso casamento, porque até então a gente só estava morando junto. E aí foi acontecendo algumas coisas e a gente foi levando. Quando foi em 2014, eu tava com meus 22 anos, eu tive uma infecção de urina muito forte, gente. Muito forte mesmo. Pra vocês terem ideia, eu comecei a ir no SUS, né? Fui no postinho do SUS, porque eu tava com muita dor, tava sentindo muita ardência, e eles falavam que era infecção, e ali eu comecei a ser tratada, né? Comecei a tomar um medicamento. Só que o que aconteceu? Esses medicamentos que eu tava tomando para poder combater a infecção, ela tava dando mais força, né? Tava, como se diz? Vamos dizer assim, tava dando uma vitamina para minha bactéria e ela tava ficando mais forte. Ou seja, não tava combatendo aquela infecção. Então ela foi se agravando, se agravando, se agravando. Eu me dei conta que tava muito grave num dia que eu tava com muita febre, pra vocês terem ideia, eu tava queimando de febre. Aí ele me levou no pronto-socorro e toda vez que eu ia no banheiro, tava ardendo e começou a sangrar. Então foi aí que eu dei conta que a minha infecção estava muito forte. Só que na minha cabeça, como eu estava tomando os medicamentos que eu estava passando no pronto-socorro do SUS, para mim estava tudo ok. E aí eu fui pro pronto-socorro mais uma vez e lá o médico falou assim: olha, a sua infecção está muito forte, você vai ter que ficar internada aqui, vai ter que tomar um antibiótico, né, na veia para ver se melhora, porque tá muito forte a sua infecção. Eu lembro que quando aconteceu isso, eu chorei, eu não queria ficar internada. Na época era uma pessoa que sempre se dedicou muito ao trabalho, eu era líder, né, de uma turminha lá. E eu falei, não, não posso, não deixei nada programado, não tem como eu largar, assim, o trabalho. Olha pra você ver a cabeça de uma pessoa naquela época, né? Porque, assim, o trabalho é importante, né? Mas cuidar da nossa saúde também é muito importante. E não quis, aí eu lembro que meu esposo teve que assinar um termo de responsabilidade falando que ele ia me trazer todo dia. Então ele me levava de manhã e me levava à noite para poder tomar esse medicamento. Por 7 dias eu tomei esse medicamento. Aí eu fiz novamente os exames e constatou que não tinha combatido essa bactéria. Aí eu tive que tomar por mais 7 dias. E aí, depois desses 7 dias tomando esse medicamento, constatou novamente que a minha infecção não tinha baixado. E ali foi febre, já tava, sabe, um líquido assim, cheirando mal, já tava sangrando, febre não cessava. E aí foi quando eu procurei, na verdade, um médico particular para entender o que estava acontecendo ali. E aí eu fiz um Papa Nicolau, né, com uma médica particular. E lá constatou que tinha alguma coisa errada realmente no útero, né? Ela falou assim, ó, tá dando alguma divergência aqui, tá, no seu exame. Eu vou te pedir uns outros exames para poder saber o que é.
E aí, gente, foi quando eu dei conta que estava acontecendo alguma coisa a mais do que uma infecção de urina. A infecção de urina, na verdade, era tipo assim, falando, o meu corpo falando que tinha alguma coisa errada. E aí, eu descobri que eu tava com uma ferida no útero, né? E que ela não era tão pequena. Só para vocês entenderem o que é essa ferida. Essa ferida, ela é normal para quem tem uma vida sexual ativa, né? Uma pessoa que é casada, tal, pode ter essa ferida, principalmente para pessoas que têm o colo do útero baixo, que é o meu caso. Então, é normal ter essa ferida. Muitas das vezes se resolve com o quê? Com medicamentos ou com cauterização, é resolvido isso. E aí eu fiz e foi constatado que eu tinha essa ferida. O que aconteceu? Então eu tinha ali, foi em 2014, né, que eu descobri que eu tinha essa ferida. A médica, ela não soube conversar comigo, na primeira médica que fez o exame. E eu lembro que quando eu saí do consultório dela, gente, pra mim tinha aberto um buraco, assim, sabe, no chão e como se eu tivesse me enterrado lá, viva, porque ela falou coisas assim que, tipo, me deixaram desmotivada. Pra mim, eu nunca ia poder ter filhos. Porque ela falou assim, ó, você tem uma ferida, você tem que tratar, tá num caso bem avançado. A gente vai fazer uma biópsia para saber se é maligna ou benigna, mas para mim isso já tá, é câncer. Ela falou dessa forma, com essas palavras, já pode estar evoluindo para um câncer aí, então vou passar você para um especialista nessa área. Foi assim que ela falou. 22 anos, né? Tinha acabado ali de começar um casamento, um matrimônio. Sabe, não tem nem palavras para expressar para vocês como eu me senti naquele momento. Eu lembro que eu chorei muito, que nada fazia sentido para mim, nada. Eu lembro que eu chorei muito naquele dia. Chorei, 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 chorei. E aí eu fui e falei pro meu marido, a médica falou que pode ser um câncer. Foi dessa forma que ela falou para mim. E aí eu lembro que ele ficou impactado, aí o nego falou assim, não, a gente vai pegar esses exames e a gente vai procurar um segundo especialista. Vamos ver qual vai ser a opinião dele sobre esse assunto. E aí eu procurei um segundo especialista e aí ele me acalmou e ele me explicou realmente essas feridas, o que acontece. A ferida, no meu caso, estava grande. E o que acontece? Então você tem uma ferida aberta e essas bactérias que estão em volta, ela vai comendo essa ferida e ela vai aumentando. O que acontece? Por que pode virar um câncer? Porque ela vai comendo o seu útero. Então é uma ferida que tá ali, entendeu? Então aí pode virar, porque você não cuidou, você não tratou e ela pode evoluir para um câncer, né? E aí ele falou assim, então ela pediu a biópsia para saber se era maligna ou benigna, porque se for maligna, pode ser que não seja só porque você está tendo contato sexual, pode ser que seu organismo tenha desenvolvido um colo de útero aí. E aí tem que realmente tratar, porque dependendo do tamanho dessa ferida, tem que se tirar o útero realmente. E aí, se for maligna e não der pra gente tratar a ferida e tiver que tirar o útero, aí infelizmente você não vai poder ser mãe mesmo, porque, né, sem útero como que a gente vai ser mãe, né? Não tem como. Então ele me explicou, mas ele me explicou de uma forma mais que me passou um pouco mais de tranquilidade, tipo assim, pode ser, né? Ela já me falou assim, não, pelo jeito é que já tá um câncer, tá envolvido por um câncer, vamos ver se é maligno ou benigno. Foi assim que ela falou. E aí foi quando eu tive meu primeiro diagnóstico, vou mostrar pra vocês a foto, tá aqui, que foi em 2014, né? Olha, aqui pra vocês verem, tá vendo? 2014, eu tinha meus 22 aninhos e aqui foi a foto, ó. Tá vendo? Aqui é a foto da ferida que eu falei pra vocês, ó. Acho que vocês vão conseguir ver. Essa daqui, ela tá com iodo, né? Por quê? Porque foi tirado um pedacinho dela, tá? Pra saber se era maligno ou benigno. Então, aqui é a ferida. Tá vendo como ela tava grande? Gente, pra vocês terem ideia, como eu falei pra vocês, sabe? Eu me emociono muito quando eu pego essas coisas e eu vejo porque Deus é muito bom, né? Na vida da gente. E eu nunca mais tinha mexido nesses papéis. Eu só lembrei desses papéis, só lembrei dessas fotos, de como o meu organismo estava, assim, porque eu vim gravar pra vocês esse vídeo. Aí eu fui pegar todos esses papéis pra poder mostrar, né, pra vocês. Então, em 2014 eu tive o primeiro diagnóstico. E nesse diagnóstico aí, gente, né, pra honra e glória do Senhor, foi comprovado que era benigno, não era nem câncer, né? Era realmente somente uma ferida. E ali eu fiz todo o tratamento, eu fiz 3 cauterizações, tá?
durante praticamente foi um ano fazendo tratamento, cauterização, tomei medicamento, tal. Em 2015 eu fiz novamente o exame e constatou novamente que a ferida ainda estava lá, mas estava um pouco menor. Ó, 2015 aqui, tá vendo? Eu fiz mais no finalzinho do ano, ó. E aqui tá as fotos que eu vou mostrar pra vocês. Já estava um pouquinho menor, tá vendo? E aí, tava lá, e aí eu tive que continuar. Fiz mais uma vez o tratamento, continuei. Fiz mais 3 sessões de cauterização. E aí, em 2017, eu fiz o exame, aonde, ó, o resultado foi satisfatório, tá vendo? Pra honra e glória do Senhor, eu já não tinha mais essas feridinhas. E aí em 2018, porque daí eu tive que, eles pediram o quê? Né, pra não, pra evitar de engravidar nesse período e tal, porque, né, como em praticamente 2 anos eu fiquei com essa ferida e ela voltou, né, ela nem tinha fechado, era perigoso, né, engravidar porque os medicamentos eram fortes por causa da cauterização, porque se eu engravidasse e não cuidasse, podia acabar virando uma coisa pior. Então, era necessário que eu não engravidasse naquele momento. Em 2017, eu repeti os exames, como vocês viram, foi satisfatório. E em 2018, eu repeti novamente os exames e constou novamente uma alteração, tá? Mas eu não cheguei a fazer coloscopia, porque eu fiz o Papa e aí constou lá uma alteração. Aí a médica me passou uns remédios. E aí eu tomei todos esses medicamentos, tudo certinho. E quando eu fiz novamente o exame, foi satisfatório. Em 2019, foi o meu último exame em relação a isso, né? Olha aqui pra vocês verem. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Negativo, tá vendo? Negativo pra infecção, negativo pra essas feridas, né? Tem um nome científico, né, pra falar, mas eu não sei falar. Mas enfim, foi negativo. E aí foi quando a minha médica falou assim, mãezinha, isso daqui em 2019, tá? Mãezinha, agora é a hora. Seu útero tá como se fosse realmente de um bebê. Tá novinho. E eu lembro que quando eu fiz esse último exame, ela ainda brincou comigo. Ela falou bem assim, gente, você acredita em milagres? Porque se você acredita em milagres, eu posso falar pra você que já aconteceu um milagre aqui. Porque o seu útero tá, olha, impecável. Ela falou, é só praticar e engravidar. Então, em 2019, eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa notícia que eu ia poder, né, engravidar. E aí, gente, passou 2019, passou 2020 e nada. Eu já tinha parado com os meus medicamentos em 2018, né? Porque eu falei pra vocês que pediram pra mim continuar fazendo o tratamento. Continuei fazendo os exames, só que eu já tinha parado com os remédios. Porque a médica falou que eu podia parar, porque como eu tomo remédio desde os meus 15 anos de idade, provavelmente o organismo já tinha se acostumado e ia demorar um tempinho também pra mim poder estar engravidando. Então ela me autorizou a parar de tomar os medicamentos em 2018. Então em 2018 eu já não tomava mais medicamento. Aí quando foi em 2019, que ela falou tá tudo ok, né, só engravidar, tal, porque em 2018 eu recebi o primeiro ok, né, então em 2018 liberou pra que eu pudesse engravidar. Em 2019 eu só refiz os exames, porque daí eu faço todo ano, né, pra saber se tá tudo certinho, e não tinha engravidado ainda. Quando foi em 2020, eu comecei a ficar preocupada, né? Falei, meu Deus, nada ainda. E eu lembro que eu passei com a minha médica no particular, ela falou, Van, se você não engravidar até 2021, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma bateria de exames com você e com o seu esposo, um pouco mais específica para saber se tem alguma coisa que pode estar dificultando, ou se de repente seu esposo não pode, né? Ter filhos, vamos ver aí, mas vamos esperar, porque como você tomou medicamento por muito tempo tal, possa ser que seja isso, né, o medicamento ali que estava acostumado, né, o organismo que estava acostumado ali com o remédio. Enfim, quando foi 2020, nada. Quando foi em 2021, eu já tava assim, muito agoniada, gente, eu já tava assim num ponto, sabe, pra falar pra vocês
desacreditada. Falava assim, meu, por mais que eu fiz todo esse tratamento, por mais que a médica fala que eu não tenho nada, eu acho que eu não posso ter filhos, né? E a cobrança, já tava uma cobrança assim muito grande em cima da gente. Todo mundo que via a gente já ficava, né? Vocês que são tentantes sabem do que eu tô falando. E aí, quando que vai vir? Ah, a gente já tinha daí legalizado o nosso casamento, tudo. A gente legalizou em 2017. E aí, quando que vai vir o filho? E aí, né? Vai ficar pra titia? E realmente já tinha ficado pra titia. Todas as minhas irmãs que são casadas já tinham filho. O meu esposo, né? O nego, todas as irmãs dele e o irmão já tinham filhos. E é tipo aquela cobrança e tal. E nada, né? Nada, 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 nada. E aí, quando foi em 2021, né? Como eu falei pra vocês, eu comecei a ficar, sabe, com aquela agonia, triste, fiquei muito triste, achava que eu não podia ter filhos. Já comecei a me pegar num ponto depressivo, vamos dizer assim. Chorava, às vezes, quando eu tava sozinha, me sentia mal quando as pessoas me perguntavam, enfim. E aí, eu lembro que um pouco antes de eu saber que eu tava grávida, em 2020, em novembro, eu tava no aniversário de uma prima minha, e ela é da igreja. E eu lembro que quando eu tava saindo, eu já não comentava mais sobre esse assunto de querer ser mãe, nada com as pessoas. Todo mundo que me perguntava só falava assim: ah, tá na mão de Deus. Quando Deus quiser, vai vir. Sabe? Mas com o coração triste mesmo. E eu lembro que em 2020, tava na casa dela, em novembro, era aniversário dela. Ela faz aniversário dia 18. E a gente tava lá conversando. E quando eu fui sair, ela só falou assim: olha, eu não sei o que você tem orado, eu não sei o que você tem pedido pra Deus. Mas Deus manda te falar que algo que você tá pedindo muito, Ele vai te abençoar nesse ano que vai entrar, que seria em 2021. Mas, gente, você sabe quando você escuta por um ouvido e solta pelo outro, você fala assim: ah, tá bom. Você não dá muito crédito porque você realmente estava desacreditado naquilo? Então, foi isso que aconteceu. E aí, beleza, fui vivendo, né, a vida. Quando foi em março de 2021, eu tava no aniversário do meu sobrinho Pedro. O Pedro tava fazendo 2 aninhos. E eu lembro que eu tava ajudando a minha irmã a arrumar as coisas lá, tal. E aí, eu recebi mais uma vez da parte de uma pessoa, porque quando eu tava arrumando tudo pro meu sobrinho, eu lembro que eu falei assim pra Deus: será que ano que vem, quando eu estiver organizando tudo pro Pedro, né, pra festa do meu sobrinho, o meu filho vai estar aqui? Falando, né? Será que vai chegar algum momento que eu vou estar organizando as coisas do meu filho? Porque eu já tava desacreditada, sabe, gente? E aí uma pessoa virou pra mim e falou assim: olha, passou uns 15 dias, né? Falou assim: olha, você tava lá organizando as coisas do seu sobrinho, mas Deus fala que você já tinha recebido a sua bênção. E aí eu fiquei: ah, Deus já me abençoou, mas tipo assim, quando vai vir essa bênção? Só que eu não, olha, olha a forma que ela falou: Deus já tinha te abençoado. E não caiu a minha ficha. E aí, eu falei: tá bom. E aí, quando foi em abril, eu comecei a passar muito mal mesmo. Eu tava na empresa, fui passando mal lá por alguns dias. E, gente, uma coisa que eu acho muito, muito assim, um detalhe, né, que eu quero trazer pra vocês, que vocês vão entender no final, foi que eu pedi um livro. E a minha amiga deve estar assistindo isso e ela sabe desse detalhe. Eu pedi um livro pra ela. Ela tinha um livro lá que contava a história, né? Lá tinha um livro de Sarai, que é a Sara, né, esposa de Abraão. Tinha o livro de Rebeca, que é a esposa de Isaac. E tinha o livro de Ruth. E ela falou assim, eu falei: eu quero ler, eu sempre gostei muito de ler. Eu falei: me presta um dos seus livros. Aí eu fui pedir o livro de Rebeca. Aí ela pegou e falou assim: ah, tá bom, vou trazer. E quando eu comecei a ler a história de Rebeca, pra quem não sabe, Rebeca, ela gerou gêmeos, né? Mas ela teve dificuldades também pra ser mãe, né? A esposa de Isaac ali. A esposa de Isaac teve o mesmo problema que a Sarai, né? A Sara. A Sara demorou 40 anos ali, né? Demorou muito, né? Pra ela poder ser mãe. Ela também já estava desacreditada e isso passou pra nora dela, né? A nora dela também teve muita dificuldade. Eu lembro que eu falei assim pra minha amiga: poxa vida, você sabe que essa minha amiga é uma amiga bem íntima mesmo, minha, sabe? É como se fosse uma irmãzona mesmo. Eu falei: poxa, eu passando por todo esse processo e você foi me dar justo esse livro, sabe? Eu falei pra ela, fiquei tão, né, triste ali, mas eu falei assim: mas depois, quando chegou no final, né, do livro, que eu vi que ela não perdeu as esperanças, ela se agarrou ali com Deus e ela foi, né, mãe, né, a esposa de Isaac, teve 2 filhos, né?
Aí eu peguei e falei assim, então eu fiquei feliz, né, quando eu cheguei no final da história. Parece que ali era Deus falando comigo, né? Fica firme, confia, que vai dar tudo certo. Mas eu lembro que eu falei isso pra ela e eu guardei, gente, isso na minha cabeça, tá? E aí, quando foi em abril, não falei pra vocês, eu comecei a passar muito mal. Passei mal, passei mal. E aí eu tava em casa, porque a gente tava na época de pandemia e a empresa não tava trabalhando todos os dias. Era uma semana em uma turma, outra semana em a outra. E eu tava em casa nessa semana passando muito mal. Muito mal. E eu faço Muay Thai, né? Lutava Muay Thai na época. E eu lembro que num dos treinos, eu conversando com uma amiga minha, eu falei assim, nossa, eu tô sentindo que os treinos estão me deixando muito cansada. E eu fui falar, né, na época com o meu professor, ele falou assim, você deve estar treinando muito, você tá chegando na exaustão, porque eu vomitava depois. Aí eu falei pra ele, será? Gente, uma semana antes de descobrir que eu tava grávida, tem uns sparring lá, né? Que é tipo uma luta que você faz. E eu fiz com ele, com o meu professor. Eu lembro que ele me jogou pra cima, me jogou pra baixo. Levei um couro. E eu já tava grávida e não sabia, gente. E eu lembro que, conversando com a minha amiga também, eu falei, nossa, acho que eu vou precisar tomar umas vitaminas. Eu tô me sentindo muito fraca. Não tô conseguindo treinar direito. Meu cabelo tá caindo. E ela falou assim, eu acho melhor então você tomar uma vitamina mesmo. E aí eu lembro que eu fui treinar, tava com uma dor assim no pé da barriga, e fui treinar mesmo assim. E aí eu lembro que eu recebi uma bronca dele, que ele falou assim, você veio treinar assim, sentindo dor? E eu falei, eu vim, porque... E aí a dor acabou piorando. Eu lembro que eu fui treinar, ela não tava tão intensa e ela acabou piorando. E ele falou que era por conta que eu tinha ido treinar. Resumindo a história pra vocês, no outro dia eu passei mal, mas passei muito mal. Eu passei tanto mal com uma dor no pé da barriga, que eu não conseguia descer as escadas de casa. Eu tive que ligar pro meu marido no serviço e falar, eu preciso que você me leve no pronto-socorro, porque eu tô com muita dor. E nisso já tava tomando medicamento, que os outros tava falando assim, não, toma isso que é bom, toma aquilo que é bom. Tomei um monte de medicamento e não sabia que tava grávida, gente. E aí eu fui. Aí eu cheguei nesse pronto-socorro. Outra coisa, minha menstruação não tava atrasada, tá? Não tava atrasada. Então, quando eu cheguei no posto, uma das primeiras perguntas que me fizeram foi: sua menstruação tá atrasada? Não. Tá, mas a gente vai colher exame de sangue, a gente vai colher o exame de urina, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e vamos ver o que que é aí. Gente, eu passei a tarde toda lá nesse pronto-socorro com medicação, tomei soro, tomei um monte de coisa. Passei a tarde toda lá e fiz um monte de exame e não constatava nada. Sabe o que era nada? Nada. E nem gravidez. E eu fiz o exame de sangue, fiz o exame de urina e não constatou gravidez. E aí eu lembro que quando eu fui passar com a médica que me tratou durante o dia já tinha ido embora. E aí chegou uma outra médica que pegou, né, lá os exames, tudo, foi ver e ela falou assim, olha, não tem nada aqui nos seus exames que eu possa falar pra você que é alguma coisa. O que eu posso fazer, como você tá me mostrando aonde é a dor, eu vou encaminhar você pro ginecologista. E aí, quando ela falou isso, parece que mais uma vez abriu um buraco assim. E eu me lembro que eu falei, meu Deus, vou passar por tudo isso de novo. E ela falou, vou te dar um encaminhamento pra você marcar, tá? Um ginecologista e você vai passar com ele. E aí eu peguei todos aqueles papéis, comprei os remédios, continuei tomando os remédios e era pelo SUS. E aí eu peguei e falei assim pro meu marido, eu acho que eu vou ligar pra minha médica lá no particular, eu vou ver se eu consigo uma consulta com ela, né, pra ver o que é. Porque eu já falei pra ele, provavelmente de novo voltou as feridas, né, deve que é isso. E aí eu fui, liguei, conversei com ela, ela falou assim, não, vem cá que eu vou te examinar tudo certinho. E eu fui. Aí quando eu cheguei lá, ela olhou todos os exames que eu levei, né, do SUS, e ela pegou e falou, realmente, não tá constatando nada, mas eu vou te passar uma ultrassom, tá? A gente já vai fazer uma ultrassom pra gente ver, Vanessa, o que que tem aí, se tá com alguma ferida, o que que é, e aí eu vou passar. Ela falou assim, eu vou passar pra amanhã, só que eu não consigo fazer essa ultrassom, eu vou passar pra um outro médico, tá bom? Aí você passa com ele, aí depois a gente já marca uma consulta no outro dia pra gente saber o que que é. E aí eu lembro que ela já sabia de toda a minha história, eu lembro que ela pegou na minha mão e ela falou assim, Van, eu sei a sua história, eu sei por tudo que você já passou, mas fica firme, tá? A gente vai fazer os exames, a gente vai saber o que tá acontecendo. E se, infelizmente, você tiver novamente com essa ferida, a gente vai voltar a tomar um anticoncepcional, tá bom? Pra não correr o risco de você engravidar e toda a história que eu já contei pra vocês lá atrás. E
eu fiquei assim, não tem, olha, eu não consigo nem falar. Eu lembro que eu só entrei no carro, o nego tava do lado de fora me esperando, porque era época de pandemia, não podia entrar. E eu só chorava mesmo. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu falei assim pra Deus, eu tava sozinha, que ele voltou pro trabalho. E eu falei pra Deus, gente, falei, Senhor, se eu tiver que passar por tudo isso novamente, que eu passe, mas que um dia o Senhor venha permitir que eu venha ser mãe, né? E falei pra Deus, foram as únicas coisas que eu consegui falar, porque eu lembro, nem sei quanto tempo eu fiquei no chão, realmente fiquei no chão, sabe, ajoelhada, chorando muito, pedindo pra Deus ali força, porque eu não tinha de onde tirar força. E aí, as conversas paralelas já estavam rolando por trás, né? E depois as minhas amigas vieram falar que elas ficaram muito preocupadas, porque eu mesmo não conseguia responder ninguém. O nego conseguiu falar com algumas pessoas. Eu lembro que meu patrão mesmo falou pra mim, olha, o nego até falou mesmo, eu tô preocupado com a Vanessa, porque eu acho que ela tá de novo com essa ferida. E eu tenho uma amiga minha, 15 dias, foi coisas assim, acho que de um mês, eu não lembro, tinha passado por uma cirurgia, porque ela também teve esse problema, e ela teve que tirar o útero, né? A minha amiga, mas ela já é mãe de 2 meninos. E eu lembro que eu fiquei com muito medo, e ela foi uma das pessoas que me ligou e falou, fica calma, foi na mão de Deus. Não tem nada a ver com o meu problema, mas eu acompanhei todo o processo dela. E sei o quanto foi difícil para ela também, então aquilo também ficou na minha cabeça e eu já imaginava que eu não ia poder ser mãe, eu já imaginava que eu tava com algo muito grave, eu imaginava que talvez eu ia ter que tirar o útero, assim como ela teve que tirar, porque já tinha dado essas feridas nela mais de uma vez, e aí o médico acabou tirando, porque a gente sofre, pessoal, a gente sofre muito, né? Quem tem elas assim mais graves, tem que fazer cauterização, tem que tomar medicamento, então sofre. E é uma opção que os médicos dão, é tirar, só que eu não tinha, né? Não tinha filho, então eu não queria tirar. Eu lembro disso, gente. Eu sei que foi passando um monte de um filme na minha cabeça. Foi passando um filme, e eu só chorava. Meus olhos chegou a ficar inchados de tanto que eu chorei. No outro dia, eu fui fazer essa ultrassom que a médica tinha me pedido. E aí eu entrei no consultório e eu lembro que o médico que veio me atender, ele pediu a ficha pra menina. Porque ele não sabia o porquê eu tava fazendo aquele exame, mas também ele não me perguntou nada. Eu só lembro que ela tava na porta, a atendente falou assim pra ele, olha, a doutora pediu pra você detalhar bem, né? Porque a Vanessa tem uma ficha extensa de algumas coisas que aconteceram com ela. E ele meio que tava meio... Sabe quando a pessoa tá meio avoada? Tá. Não deu muita atenção e eu lembro que ele se levantou depois que ela falou isso e ainda falou, traz pra mim a ficha porque eu preciso saber por que que ela veio fazer esse exame. E ele não me perguntou nada. E ali ele falou assim, vamos começar a fazer aqui o exame? Porque, pra gente saber, né, o que tá acontecendo. E aí eu lembro, gente, que ele estava distraído enquanto eu tava se arrumando, mexendo no celular, ele tava meio distraído mesmo. Aí eu lembro que quando a gente começou a fazer a ultrassom, ele ligou lá os aparelhos e aí ele falou assim pra mim, parabéns, mamãe. Foi a primeira vez que, né, eu fui chamada de mãe. Parabéns, mamãe. Mas não sei o que te trouxe aqui, qual foi a preocupação, mas tá tudo bem com o seu bebê. Gente, eu paralisei na hora. Eu falei, o quê? Eu dei um mau gritão. O quê? Aí ele, você não veio aqui pra saber como tá o seu bebê? Tá tudo ok com o seu bebê. Até ele ficou meio perdido. E nisso a menina veio com a ficha, ela tava entrando com a ficha. E aí tava escrito lá o porquê, aí ele pegou, entendeu toda a história, eu expliquei pra ele. E aí ele falou assim, então você não tá doente, você tá grávida, né? E tá até aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Olha, gente, foi minha primeira ultrassom. Vocês não vão poder ver, não vão conseguir ver nada. Mas foi a primeira vez, ó, que eu vi meu pacotinho. Eu fiz esse exame, eu vou contar pra vocês que dia que eu fiz. Dia 7/4, ó, foi em abril. E eu já tava de 6 semanas. Lembra que eu falei pra vocês que no aniversário do meu sobrinho, em março, uma moça falou pra mim que Deus já tinha me dado a bênção, então eu já tava grávida. E não sabia, né? Tava grávida ali de coisa de uma semaninha, mais ou menos.
E eu realmente não sabia. Foi a primeira vez, né, que eu fui chamada de mãe ali. Nossa, gente. E o melhor dessa história foi, lógico, né, meu, eu fiquei muito emocionada, mas eu tenho que contar essa parte pra vocês. E o meu esposo tava do lado de fora, me esperando. Um dia antes eu saí chorando, porque a médica falou pra mim que talvez eu tava de novo com aquela ferida. E eu saí chorando de novo. Só que a atendente já sabia porque eu tava chorando. Então ela só veio, me deu um copo, me abraçou, me deu parabéns. E ele tava lá de fora, vendo aquilo. Quando eu entrei no carro, eu não conseguia falar. E eu chorando. E aí ele olhou pra mim assim com uma cara. E o que tá acontecendo? O que a médica falou? O que é? Você tá com alguma coisa muito grave? Me fala, eu preciso saber o que tá acontecendo. E aí eu só falei assim, parabéns, você vai ser papai. Aí ele, tá, para de brincadeira e me fala agora. Aí depois eu mostrei pra ele. Quando eu mostrei pra ele, ele paralisou. Ele paralisou. Ele para de brincadeira? Ele falou umas 3 vezes, para de brincadeira. Depois que foi cair a ficha dele. E ele ia ser pai. Assim, contando, vocês não têm noção, mas a cara dele foi muito engraçada, porque eu saí chorando, então pra ele achava assim, acho que essa mulher vai morrer, né? Porque eu chorava demais, gente, chorava demais. Então foi assim, né, que eu descobri que eu tava grávida, né? Fui tentante aí, praticamente por... Bom, falei pra vocês, eu descobri que eu tava ficando ferida em 2014, com 22 anos, mas quando eu realmente falei, não, quero ser... Foi quando eu tava com meus 24 anos ali, foi em 2017. Aí eu tava ali, falei, não, eu quero ser mãe. Foi aí que começou a cair a ficha desses problemas todos. Então eu passei aí um bom periodinho aí, praticamente, depois que eu parei de tomar o remédio, quase 3 anos aí tentando, na luta, orando, pedindo pra Deus. E a minha bênção veio, né? Então se você é tentante, às vezes eu não sei pelo que você tá passando, né? Por qual é a sua dificuldade, mas coloque na mão de Deus, peça pra Ele. Deus, eu falo que realmente foi o meu sustento, né? Porque não é fácil a gente querer algo, principalmente ser mãe, a gente passar por um diagnóstico como eu passei e acreditar, né? Então, assim, acredite, né? Vai até o fim, busque, né? Peça pra Deus que no fim tudo vai dar certo, né? Eu sou testemunho vivo de que Deus faz, de que Deus honra. E se você tá tentando, fica firme, não desista que a sua vitória vai chegar, viu? Testemunho vivo de que às vezes as coisas fogem do nosso controle, mas as coisas ainda estão, né, na mão de Deus, né? Tudo está no controle do Senhor. Então, na hora certa, Ele vai te entregar, né? Então, se você é tentante, não desanime. Continua acreditando, continua buscando, continua orando, que na hora certa Deus vai te honrar, né? E um detalhe dessa história toda foi que quando eu descobri que estava grávida, mas lembra que eu falei pra vocês que a minha amiga tinha me emprestado um livro falando da história lá, né, da esposa de Isaac e tal. Quando eu tava orando e, né, fiquei lá, eu falei pra vocês que eu chorei, eu lembro que quando eu me levantei, eu senti um alívio no meu coração e Deus falava assim, eu vou te dar o filho da promessa. E quem é o filho da promessa? Era Isaac, né? Todo mundo sabe que o filho da promessa foi Isaac. E foi por isso que eu escolhi o nome do meu amor, Isaac. E desde então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu sabia que Deus ia me dar um menino. E eu coloquei Isaac porque o meu filho foi o filho da promessa. Foi a promessa que Deus fez na minha vida e ele cumpriu. E eu já vou cortando por aqui, pessoal, porque como vocês viram, a minha promessinha ali já tá chorando, tá reclamando, porque eu tô gravando esse vídeo à noite. E ele, pra dormir, ele gosta de dormir comigo. Então eu durmo com ele na cama e depois eu coloco ele no bercinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like lá. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, um beijão e até o próximo vídeo.